seja sempre agradável, em algumas outras versões está, sejam sempre de graça e temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Glórias a Deus. Quando Paulo ele vem nos trazer uma palavra, vem exortar, vem nos exortar com a sua palavra, nos ensinar como devemos falar, como devemos nos portar diante das pessoas. E quando ele fala assim, uma palavra agradável, cheia de graça do Senhor, é uma palavra que ela é influenciada pelo Espírito Santo de Deus, para que não saia nada de nós, para que não saia nada de nós mesmos. Se nós observarmos o texto, a palavra de Deus está falando aqui, primeiramente, que nós venhamos estar orando, para que nós venhamos ser influenciados pelo Espírito Santo de Deus, com as nossas palavras, porque quando nós temos que pregar a palavra de Deus, que não saia de nós mesmos, mas sim do Espírito Santo de Deus, porque nós somos instrumentos de Deus. Se é um instrumento, o que é um instrumento? É uma ferramenta usada por um trabalhador ou por alguém que está fazendo uma obra. Então nós somos instrumentos de Deus. Deus ele tem nos usado para pregar a palavra dele. Só que a palavra do Senhor ela também tem que ser pregada dentro de nossos lares. Se nós soubéssemos temperar a nossa fala dentro de nosso lar, se nós soubéssemos lidar com as palavras dentro do nosso lar, com a nossa própria família, quantas vezes nós não sabemos temperar a palavra? Quando fala assim, temperar com sal, por que ele usa o sal? Porque o sal ele é usado para conservar. Quantos de nós não temos conservado a nossa família por causa de nossas palavras, muitas vezes palavras grosseiras? Machucamos aqueles que estão do nosso lado, machucamos aqueles que nós amamos com palavras grossas, e muitas vezes nós passamos o dia cheio de trabalho, cheio de serviço, e às vezes estamos estressados e sem querer deixamos sair palavras que vai machucar aquele que nós amamos ou aquela que nós amamos, nossos filhos, esposo, esposa, acabamos machucando aquele que está ao nosso lado, e que nossas palavras também venham ser pregadas dentro do nosso lar, porque muitas vezes, se nós observarmos, nós que somos pais, se nós usarmos palavras que vá ferir os nossos filhos, ou palavras grossas, é igual aquela pessoa que muitas vezes também, palavras sujas, vamos usar também esse termo, que às vezes o pai ou a mãe tem aquela palavra que está cheia de palavrões, sabe? Palavras sujas, o seu filho automaticamente vai reproduzir aquilo, e automaticamente não só o seu filho, como o seu marido ou a sua esposa, uma hora ele vai acabar te respondendo da mesma forma, e vai acabar te machucando, e quando você parar para pensar, você também faz a mesma coisa. Então que a sua palavra dentro do seu lar venha a ser palavras temperadas pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Porque você está ali para o quê? Muitas vezes a pessoa que está ao seu lado, nova convertida, ou muitas vezes aquela pessoa que está convivendo ou trabalhando com você também, está lá te observando. Imagine assim, você está trabalhando no seu dia a dia e de repente você solta um palavrão. O que vai acontecer? Aquela pessoa não cristã vai falar, mas você não vai para a igreja? Ela não vai para a igreja, não vai para a igreja, não diz que é crente, e como é que pode falar uma palavra dessa? Como é que pode proferir palavras tão sujas, sendo que ele diz que prega, ou ela diz que prega e louva a Deus? Não devemos falar palavras assim, devemos ter palavras cheias de graça, cheias da graça do Senhor, ou seja, influenciadas pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. E essas palavras, às vezes no evangelizar, a gente acaba perdendo a paciência. A gente muitas vezes prega sobre Jesus, e muitas vezes o não crente, sabendo que nós servimos ao Senhor, vem com piadinhas sobre nós, vem com piadinhas sobre igreja, fala sobre pastor, fala sobre igrejas que infelizmente acabam defamando a palavra de Deus, e você escuta, e muitas vezes você já está, nervoso, saturado, que você venha pedir para que o Espírito Santo de Deus te guie em suas palavras, para que você responda com sabedoria, com temperança, ou seja, palavras temperadas no sal,
ou seja, palavras que vão conservar a tua fé, que vão conservar quem você é. Você é serva de Deus. Então as suas palavras têm que ser palavras que te guiem corretamente, palavras que dêem um bom testemunho de quem você é. A palavra do Senhor também nos fala em Mateus, alguém lê para mim, por gentileza? 12:34. Depois eu vou explicar para nós. 12:34. Alguém lê para mim, por gentileza? Mateus 12:34. Pode ler, deixa. Raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sem maus? Porque a boca fala do que está cheio do coração. A boca fala do que está cheio o teu coração. Quais são as palavras que você tem que proferir? O que você tem falado? Será que tem testemunhado quem você realmente é? Será que as pessoas podem escutar palavras temperadas pelo Espírito Santo da sua boca? Ou as pessoas não te identificam como cristão, não te identificam a tua fé, porque as suas palavras negam quem você é. A sua palavra defama a palavra de Deus. As suas palavras, o seu agir, o seu dia a dia, tem destruído aquilo que você deveria estar passando que é. Sabe, muitas vezes, muitas pessoas, provavelmente aconteceu com vocês, que chegou e falou assim, olha, perguntou, sem saber se você servia a Deus, falou assim, você é crente, né? Aí você fala assim, aí a pessoa responde dessa forma, olha só, você fala diferente, o seu agir, o seu caminhar é diferente, você é diferente, dá para perceber o brilho de Cristo em sua vida. Essa é a diferença entre que aquele que tem a palavra temperada com sal, ou seja, uma palavra que conserva o Evangelho dentro de si, uma palavra cheia da graça, ou seja, influenciada pelo Espírito Santo de Deus. Porque a boca fala que o seu coração está cheio, porque se você não testemunha Cristo, o seu coração não está em Cristo Jesus, o seu coração está longe de Deus. Será que as pessoas que andam com você conseguem ver Cristo em você? Será que as pessoas, quando escutam a sua voz, falam assim, oh, você é crente, eu percebo que você é cristão, você fala diferente, você prega diferente, há uma palavra suave, doce, vindo de você. Tem pessoas que vão até falar assim, como já falaram para mim, eu amo escutar você falar, sabe por quê? A sua voz é doce, você só diz palavra que consola o coração, palavras boas, bom conselho, sabe por quê? As suas palavras são cheias da graça, são influenciadas pelo Espírito. Glória a Deus, de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Graças a Deus. Em Tiago 3, lê para mim, por favor. Enquanto vocês vão procurando, vamos continuar falando aqui. Tiago 3, do 10 ao 12, tá? E quando você é influenciado, sabe, pelo Espírito Santo de Deus, você tem um coração transformado diante de Deus, a tua vida não é mais a mesma, sabe, a única coisa que você quer fazer é pregar o Evangelho de Cristo, você quer espalhar esse amor, sabe por quê? O seu coração está transformado, o seu coração está cheio de Cristo Jesus. A única coisa que você fez é você dorme e acorda. Você dorme e acorda, cheio do Espírito Santo de Deus, você quer colocar isso para fora, porque aquilo que é bom, você quer espalhar, né? Não é igual aquelas pessoas que são meio fofoqueiras, né? Que só falam coisas ruins, que só falam mal dos outros, não, porque você é transformado. O que você quer fazer é assim, eu tenho que pregar a Cristo, sabe por quê? Eu tenho que salvar vidas, eu tenho que salvar almas, porque eu sou embaixador de Cristo, e a minha função aqui é pregar o Evangelho. Sabe por que Jesus falou assim, olha, ide por todo mundo e pregai a minha palavra, e todo aquele que crer será salvo. Essa é a função da igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. É para mim, por gentileza. Tiago 3, de 10 a 12. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso,
pode a fonte do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas quando ter figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Glória a Deus. Vocês entenderam? Como que alguém que diz que é crente profere palavras sujas, palavras tortas, que escandalizam a palavra de Deus? Em Salmo 1, vamos lá em Salmo 1, eu agora essa parte. Ele logo no começo ele já fala bem claro no nosso coração sobre esse tipo de coisa. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. Ó, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu quero colocar um ponto aqui bem claro, que escarnecedor é aquele que escarnece a palavra, defama, sabe? Que envergonha a palavra de Deus, que zomba da palavra do Senhor. Quando fala escarnecedor, você imagina aquele pecador, aquela pessoa que comete pecado. Não, aquele que zomba, que é conhecedor da palavra, mas assim mesmo envergonha a palavra do Senhor, envergonha o próprio Deus cujo qual ele serve. É como aquele pecador que diz na palavra do Senhor que peca, né? Que a palavra do Senhor assim, que ele está crucificando Cristo novamente, porque é conhecedor do Evangelho, conheceu a graça salvadora e voltou para o mundo. Ele está dizendo assim que o sacrifício de Cristo sobre a vida dele não vale nada, porque como uma pessoa que conhece esse Evangelho maravilhoso, como que uma pessoa que conhece a palavra maravilhosa, transformadora, tem a capacidade de virar as costas para Cristo? É uma pessoa que não é transformada. Ou seja, a pessoa não pode ser duas coisas. Ou a pessoa serve a Deus ou serve o mundo. Como o Senhor disse, né, para nós: eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição. O que vocês vão escolher? Vocês vão escolher a Cristo Jesus ou vão escolher o mundo? E sabendo que você escolher o mundo, a sua condenação é eterna. E qual é a escolha que nós temos? E eu escolho Cristo. E creio que a igreja também escolhe Cristo. Mas tem aqueles que escolhem viver no mundo, escolhem viver outras religiões mesmo conhecendo a palavra de Deus. Então é forte isso, sim. Como que alguém que conhece a Cristo tem coragem de abandonar esse pecado? Mas existe. Existem sim esses que negam a Cristo. A palavra de Deus fala sobre Pedro. Se eu falar assim, perguntar assim, pegar aqui o meu sonho, você ama Jesus? Ela vai falar que ama. Jesus perguntou para Pedro, mas Jesus falou assim: você vai me negar, você vai cair, você vai envergonhar o Evangelho, você vai envergonhar a palavra. E Pedro disse: eu nunca. Jesus conhecia o coração e os medos de Pedro. Jesus conhecia a fraqueza, assim como Jesus conhece a tua fraqueza. Mas o Senhor fala para você: sou aquele que te fortalece, sou aquele que te toma pelas mãos, sou aquele que te ergue e te exalta, sou aquele que te leva ao monte mais alto para falar com você. Glórias a Deus. A palavra do Senhor nos fala assim, que Josué e Caleb, mas os espias foram a Canaã e foram espiar ali, ver o que estava acontecendo ali, tudo que Deus tinha prometido, se era realmente, se era verdade. Primeiro erro, duvidar das promessas de Deus. Mas eles foram enviados ali. Josué e Caleb viram que a terra era boa, a terra produzia leite e mel, como o Senhor prometeu, e os frutos eram maravilhosos. Trouxeram até um cacho de uva enorme, que precisaram de vários homens para carregar. Mas aqueles outros espias olharam e falaram assim: olha, é difícil, porque as pessoas, as batalhas que vocês vão enfrentar são grandiosas, porque os homens estão lá, são gigantes, homens de guerra, homens poderosos. E onde eu quero chegar é na atitude da nação. A nação de Israel olha para aquelas
Perdem a sua fé por palavras. Olha a sua palavra, o poder que tem a palavra. A sua palavra pode matar a fé de alguém. Porque o povo ele estava com fé, eles chegaram até a cidade de Canaã. Se eles não tivessem fé, não tinham nem chegado na metade. E eles chegaram ali com fé, mas as palavras daqueles espias que falavam para eles: é impossível nós ganharmos essa guerra. E esqueceram do tamanho do Deus que eles serviam, esqueceram da promessa do Senhor. E aquela nação falou assim: era melhor que nós tivéssemos morrido no deserto, era melhor que nós tivéssemos morrido no Egito do que chegar até aqui, porque nós vamos morrer. Olha o que eles estavam falando para Deus: não acreditamos na capacidade do nosso Deus, não acreditamos na promessa que Deus tem para nós. Sabe o que o Senhor fala? Responde para eles: será feito conforme as vossas palavras, vocês irão morrer no deserto. Olha o poder que tem a tua palavra. E o povo disse: antes tivéssemos morrido no deserto. E aquela geração não entrou em Canaã por causa das suas palavras. E eu quero perguntar para você nessa noite: o que você tem proferido para a tua vida? O que você tem determinado para a tua vida? Você tem olhado o tamanho da batalha e tem falado assim: Senhor, eu não sou capaz. Mas não foi o Senhor que te prometeu, não foi o Senhor que disse que te daria, que te levaria àquele lugar, que te exaltaria. Aleluia. Você está olhando para você homem, mas está esquecendo para o Deus que há em você, para o Deus que há na sua vida, para o Espírito Santo de Deus habita em tua vida. Glória a Jesus. Você é templo do Espírito Santo de Deus, e as promessas do Senhor não vão morrer em suas vidas. Sabe por que a palavra do Senhor fala assim: que Deus não é homem para que minta e nem que volte atrás? E se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Então comece a profetizar bênção para a tua vida, que as tuas palavras sejam palavras de vitória, não palavras de desânimo. E quando você encontrar alguém que precisa de uma palavra, que levante aquela pessoa que está angustiada, que não seja assim: ó, aquela pessoa está doente e você fala assim: ó irmão, mas está feio mesmo, tu vai morrer. Tem quem diz isso, tu vai morrer. Não, você tem que proferir bênção, porque você sabe do tamanho do seu Deus. Você fala para aquela pessoa: creia, Jesus ele vai te curar, Jesus ele vai transformar na tua vida, ele vai transformar na tua alma, ele vai trazer tudo sobre você. Basta que você creia, tenha fé, que nós possamos proferir bênçãos para as nossas vidas e para aqueles que estão ao nosso lado. Como diz aqui a palavra do Senhor, nós proferimos aquilo que o nosso coração está cheio. Nós falamos aquilo que o nosso coração está cheio. E como está o teu coração nessa noite? Está cheio de fé? Está cheio de Cristo Jesus? Ou seu coração está morto? Ou seu coração não acredita em mais nenhuma promessa do Senhor? Eu quero falar uma coisa para você. Para você que pode dizer assim: que eu não acredito mais em nada que Deus tem para mim. Eu quero falar uma coisa para você. Você só está vivo porque o Senhor Deus te trouxe até aqui. Aleluia. Você só está aqui porque foi o Senhor que te segurou, foi o Senhor que te levantou, e é o Senhor que te sustentar. E o Senhor diz para você nessa noite: eu vou renovar as suas forças. Eu vou renovar as suas forças. Pode dizer que você não é capaz. Você pode dizer assim: quem sou eu? Quem sou eu? Não tenho capacidade de nada. Mas o Senhor é aquele que te capacita, é aquele que te exalta. Você fala assim: o Senhor tem me levado para lugares que eu não entendo por que eu estou indo para esses lugares. É para que você pregue a palavra do Senhor. Porque o Senhor quer te usar ali. Onde vai falar? Mas aqui, Senhor. Sim, é aqui que o Senhor quer te usar. É naquele lugar que o Senhor quer te usar. Porque todos os nossos caminhos são guiados por Deus. Todos os nossos passos, quando nós obedecemos a palavra do Senhor, são guiados por Deus. Porque nós fazemos a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Porque quando nós cremos que
é grandiosa. E quando nós cremos que o que nós falamos, que o que nós profetizamos e o que nós pregamos são bênçãos que vão transformar tanto nas nossas vidas, como daqueles que estão ao nosso lado, do nosso familiar. Começa a falar assim, ó, fala para o seu filho, por mais que às vezes ele dê dor de cabeça, igual na revista, todo mundo conhece ele, nem quer, mas eu fui falar assim, outros pais falarem, filho, não vou nem falar que eu não gosto, mas não é uma bênção, meu filho. Você é bênção de Deus, cheio de energia. Sabe por que eu falo isso? Porque quando ele está doente, está quieto, meu coração fica aflito. Quando ele está assim, sabe que é cheio de febre, meu coração fica aflito. Eu prefiro ele assim. Eu prefiro ele cheio de energia. Sabe por quê? Que fortalece ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Então por que não profetizar bênção na vida do seu filho? Por que não profetizar bênção no seu casamento? Por que não profetizar bênção no seu serviço? Por que não profetizar bênção na vida daquele, sabe aquela pessoa que está no seu serviço que é só a misericórdia de Deus? Profetiza bênção sobre a vida dele. Senhor, eu sei que essa pessoa se transforma, Senhor. Dê vitória para essa pessoa, para que essa pessoa reconheça que existe um Deus maior do que o glória a Deus. Maravilha. Sabe? Profetiza. E Deus vai transformar, porque a sua palavra tem poder. Sua palavra tem poder de abençoar e amaldiçoar. E o povo de Deus não amaldiçoa ninguém. O povo de Deus quer que todos sejam salvos. Amém, Jesus. Então, abençoe o seu casamento, abençoe o seu trabalho, abençoe o seu lar, abençoe a sua família, sabe? Abençoe, sabe, até aquele vizinho abençoado que você tem, mas abençoe a vida dele. Tem um rapaz que a gente conhece aqui, ele tem um carro que tem um som grande. Aí, quando a gente coloca essa criança para dormir, a escola não sabe. Aí ele faz questão, não é que ele faz questão, ele passa, né? Sempre faz mais chorando. Aí ele faz aquele som alto assim, que a gente acorda chorando, sabe? A gente cheio de coisa para fazer em casa. Aí ele fala assim, mas é bênção, né? Que bênção, dá vontade de falar assim, ó, queima logo aquela caixa, depois ele vai comprar outro, não adianta. Bênção, Senhor, que o Senhor possa estar usando depois, futuramente ele, com esse mesmo som para pregar a palavra de Deus. Né? Porque não adianta, gente, não adianta. Se nós somos chamados para abençoar, sabe? Nós somos o sal da terra, nós somos para conservar. O mundo só está aqui por causa da igreja. Aleluia. Então que nossas palavras também sejam, sabe, temperadas com sal. Amém. Palavras que vão conservar a palavra do Senhor. Palavras que vão conservar a vida que Ele vai dar com você. Como diz aqui em Colossenses, como nós lemos, que nossas palavras sejam influenciadas pelo Espírito Santo de Deus. E se na sua vida não é, que você peça graça a Deus. Que você ore e fale, Senhor, usa minha boca para profetizar bênção. Eu não quero mais falar palavras que envergonham o seu evangelho. Que às vezes é automático, sabe? É automático. Esse dia minha esposa, esse final de semana, minha esposa estava aqui decorando, né? Estava decorando aqui a parte da coleção de graça. E ela machucou o dedo ali, né? E a pessoa que estava com ela falou assim, irmão, como é que você consegue, né? Não falar palavrão, porque daí a irmã mesmo você já teria falado um monte de coisa, sabe? Não dá para falar, né? Porque a graça do Senhor está sobre a minha vida. E as minhas palavras são influenciadas pelo Espírito Santo de Deus, até na hora da dor, nós profetizamos bênção. Até na hora da prova, nós profetizamos bênção sobre nós. E na hora da raiva, aquele momento, sabe, de estar assim, Senhor, me dê graça. Senhor, me dê graça, porque só o Senhor me dá. Paulo disse, né? Senhor, eu tenho espinho na minha carne. Tira de mim, Senhor. Não vou tirar? Não vou tirar. Minha graça te basta. Através da minha graça você vai ser transformado a cada dia. Só um ponto, eu falei uma vez sobre isso aqui, né? Só um ponto teológico. Paulo, né? Nós estudamos uma parte hoje sobre isso. Paulo, quando ele disse isso, por que ele estava com esse espinho na carne? O que era esse espinho na carne? Eu falei, acho que eu falei uma vez aqui. Paulo, imagine só, você é aquele homem que matou muito cristão. Você matou muita gente, muita família. Aí agora você agora começa a pregar o evangelho para as mesmas famílias que você
Você tem que olhar para a esposa, para a filha que você tirou o pai. Olha que sentimento. Não vou tirar. Você vai ter que conviver com isso. Né? Eu estava conversando com o presbítero Jair Ford. Perdoa, mas as consequências você vai ter que viver. Você vai ter que conviver com as consequências do seu Deus. Mas se dói demais olhar para cada pessoa, mas você vai ter que conviver. Não vou tirar a responsabilidade. Você vai ter que pregar o Evangelho, olhar para essas pessoas, falar que Cristo muda, que Cristo transforma, porque você é o testemunho vivo disso. E quem você é e quem você é agora, só o Espírito Santo está transformando. Amém? Você me mudou um pouquinho, mas é que essa parte sempre chama a atenção. Sempre perguntava, você é na carne. Aí você fala, não, é verdade. Eu não conseguiria, sabe?